Hoje vamos conhecer a Capela Árvore da Vida, que encontra-se aqui no interior do Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo. Construída por arquitetos de Braga numa colaboração multidisciplinar, aqui nós temos 20 toneladas de madeiras, todas sobrepostas. Não temos prego, não temos dobradiças. Aqui, somente a gravidade, criando condições favoráveis para o encontro com Deus. Essa capela é de reconhecimento internacional. O livro está sempre aberto no evangélico do dia. O livro está sempre iluminado. Sem a palavra, o espaço perde o sentido, o espaço morre. Aqui agora estamos com o padre Joaquim Félix para falar um pouquinho, contar um pouquinho para a gente de como surgiu a capela e do próprio conceito desse espaço. Esta capela que estão a ver nasceu em 2010, tem portanto 10 anos, e nasceu de uma necessidade de que a imagem da própria palavra de Jesus para o nosso tempo fosse como que investida da carne deste tempo. Estamos a falar aqui da Congregação de Muitas Artes. É uma obra que foi orientada pelos arquitetos Cerejeira Fontes, mas depois muita gente trabalhou aqui. Grandes e renomados artistas, não apenas portugueses, mas também, inclusivamente, de outros países e de outras expressões cristãs que não a católica. Nasce, como dizia, dessa perspectiva de criar para este tempo uma carne nova para a mensagem de sempre. A Igreja tem tantos séculos, 2 milénios, está carregada de esplendor, mas é um tempo hoje de despojar novamente. Voltar ao jardim, voltar à árvore da vida, voltar à luz que atravessa o espaço numa perspectiva pascal, da passagem, viver da alegria da palavra de Jesus que ilumina o espaço, inclusivamente na noite do tempo presente. São imensas as particularidades que vos poderia dizer aqui. Creio que posso sintetizar nisto. Aquilo que nós vemos, aquilo que melhor nós experimentamos com todos os nossos sentidos,
não apenas com o olhar, mas até inclusivamente com o tato e o perfume da madeira, como podem imaginar, e que não passa através da imagem. A escala faz-nos sentir envolvidos, abraçados pela luz e como que salvos e seguros nessa luz. É um gesto de esperança construído para este tempo, uma porta aberta, não apenas para quem entra, mas esse convite está sempre aberto na porta, que jamais se fechará, como também uma porta de saída ao encontro com o mundo. Um gesto de esperança construído numa síntese em que se pode dizer o Evangelho, a boa notícia de Jesus, em poucas palavras. Tudo se apresenta como que simples. Eu poderia aqui recuperar um verso único de Rilke. Tu és pobre e poupaste. Ele dialogava com Deus. Eu podia dizer à capela, tu és simples, cheia de luz, de graciosidade. Compreendo a tua simplicidade por quase um cumular num manto de vincos e de dobras do visível. E ainda assim poupaste. Este é o tempo da Igreja de se reinventar no tempo presente de tantas camadas de história que nos exigem hoje uma tradição viva, mas numa linguagem do tempo. Essa é a marca, essa é a cultura, o rasto que deixaremos sempre para o futuro. Perfeito. Por que o nome Capela Árvore da Vida? Por que a Árvore da Vida? Antes de mais, porque ela está toda construída em árvores. Este é um bosque estetizado que se atravessa de porta a porta numa luz dinâmica que se apresenta filtrada pela densidade das paredes. Ora ali, ao nível da fonte, muito estreita, ora mais ampla. É como que quem atravessa de uma forma livre uma floresta. A luz faz-se mais forte aqui, uma luz dinâmica. Dentro do bosque. Ainda assim temos atrás um tríptico da Árvore da Vida, e daí o nome, que está ligado a uma peça de teatro do primeiro dramaturgo, digamos assim, português, Gil Vicente, que escreveu, a determinada altura, ainda no século XVI, um auto que se chama O Breve Sumário da História de Deus. Começa com uma árvore, termina com uma árvore. No fundo é contar de forma sintética a história de Deus, num diálogo extraordinário. Ainda não há muito tempo, há poucos anos, foi representada, nomeadamente no Teatro Nacional São João, no Porto. Não foi pintado diretamente para esta capela, foi para acompanhar a peça de teatro no Teatro Nacional São João, no Porto, e depois de umas voltas, inclusive por Lisboa, veio para este contexto de árvores. Uma árvore do jardim inicial que abre na árvore da cruz. Aqui no altar também nós temos algumas peças, e sempre tudo muito simples, né? Diferente do que a gente está acostumado a observar nos altares. Isso tem algum significado também dentro desse contexto? Um altar, para nós, é Cristo, é uma pessoa, não apenas um objeto com este significado ou aquele. É uma pessoa, por isso nós, ao passar diante do altar, inclinamos ou beijamos no início. Este altar, que sobe numa perspectiva vertical com pedra rejeitada em pedreira, tem depois uma superfície horizontal construída em madeira de carvalho nacional. Está reunida com duas tábuas, tem ainda as manchas da unção. Eu falava ou referia-me à perspectiva da multissensorialidade com que se habitam os espaços. O que nós vamos encontrar aqui é precisamente isso. Não é uma arquitetura apenas para se ver, é para se tocar. Sim. Os olhos querem tocar, os ouvidos querem ver. De tal maneira que ainda encontramos as unções do óleo do crisma, porque as madeiras não têm verniz, não têm máscaras, não andam no carnaval aqui, e então absorvem e manifestam com maior visibilidade, precisamente sobre a natureza do sinal, aquilo que são. Sim. Cristo, o ungido do Senhor. Algo de muito importante é, como em toda esta arquitetura, aquilo que se calhar nós temos presente ainda do que é a arquitetura na definição de Le Corbusier, a construção dos volumes sob a luz, uma construção harmoniosa. Nós o que encontramos aqui é precisamente isso. A luz chega-nos a este bosque
Mas tudo aqui é feito entre luz e sombra. E sombra. Sim. Luz e sombra. Não precisamos de andar com degraus, com pavimentos qualificados em termos de mosaicos ou de tapeçarias, e luz. Reparem já agora na questão da arte sacra, que é, de facto, um dos capítulos mais exigentes do nosso tempo. Uma peça do escultor norueguês Asbjørn Andresen. Ele faz o desenho, como dizia, muito simples, parece quase o ovo de Colombo, mas leva muito tempo para chegar àquela simplicidade que não é simplória, mas onde tudo se reúne por aquilo que é essencial, onde se despoja de todo o ornato. Como um cristal, para se tornar transparente, reúne milhares de anos, milhões de anos. O cálice, reparem, eu vou elevá-lo, todo feito de prata, batida à mão por artesãos, no caso aqui da cidade de Braga, da Rua de Souto. É uma peça que permite abrir-se um pequeno vaso para partículas, para depois para a Assembleia, e um vaso, que é o do vinho, que permite uma outra performance ritual. Há um outro toque no corpo, o corpo no corpo de Cristo, no nosso. Quase como noutros tempos se bebia das fontes, ou as mães pegam nas crianças pequeninas, nas mãos. E, portanto, como a capela, sem pregos, referia, também tudo aqui está livre, inclusivamente as peças de arte sacra, as ditas alfaias para o trabalho da liturgia. Um grande monge, Thomas Merton, diz que hoje a arte sacra passa por dificuldades tremendas. Ele já faleceu, mas de qualquer das formas dizia que a má arte sacra é como o ar poluído das nossas cidades. Faz mal, dizia ele, a má arte sacra até ao espírito. É uma doença. E, portanto, nós estamos aqui em algo que faz bem não apenas ao espírito, mas também ao nosso corpo, na sua integridade. Outra coisa importante naquela linguagem da sustentabilidade, esta capela está preparada porque se desmonta como o cálice a ir para outros contextos, habitar outros contextos. Se esta casa não corresponder à sua vocação a determinados séculos, daqui a 1350 anos, imaginem, muito tempo depois de nós, não é? Sim, sim. Pode ir para outro lado e ficará lá bem. Se tiverem cuidado com ela, como se tem com tudo aquilo que merece o nosso carinho, o nosso cuidado. Importante aqui é também o gesto epicalético. Reparem nesta linguagem. Quando eu levanto as mãos durante a Eucaristia, aquela luz superior vem pronunciar-se sobre os dons. Reparem. Sim. Aqui na capela também tem esse
belíssimo órgão, que funciona, né, padre? Funciona. Este órgão, como disse, belo, até no superlativo, belíssimo, foi construído com o princípio construtivo. Este é um princípio que deve pautar todo aquele que é a construção de um espaço harmonioso. De contrário, podemos ir ao encontro deste, daquele ou outro artista e no final o que nós encontramos é quase uma galeria de arte. Reparem, o princípio é de acoplagem de elementos, de partes. O espaço não se faz de reunião de peças isoladas, faz-se como um caminho em que tudo dialoga sob o princípio dessa harmonia. Reparem, é um órgão, não é um órgão majestoso, não, é ajustado ao espaço. Mantém a simplicidade do Precisamente. espaço, né? E muita da linguagem do espaço. Estamos num jardim estetizado, o jardim do Éden, estetizado. Ao falar de árvores, nós vamos encontrar aqui outras. Temos o pinho americano, não é? O carvalho nacional. Aqui encontramos, reparem, os tubos maiores de madeira são em carvalho francês, mas os lábios dos tubos de madeira são em acer. O teclado é em bucho e depois tem em ébano. Ainda nesta linguagem entre o ambão em metal, tem um meio registro em metal. Funciona bem, harmonioso, não tem elementos de armário ou de caixa a proteger, fica só naquilo que é a estrutura essencial para que haja música. Um órgão só é órgão quando toca, quando soa e enche o espaço. Foi construído pelo organeiro português, engenheiro Pedro Guimarães, com a sua esposa von Roden, que vive em Portugal, é casada, mas vem da Alemanha, onde fizeram o curso de construção. Vieram, estudaram o local, harmonizaram-se com o princípio e assim como um artista trabalha desde a prata, ao altar, ao ambão, ao sacrário, aos vidros, até a própria música entra por um órgão que é construído nesta linguagem harmoniosa do princípio construtivo. Portanto, o som mais grave e o mais agudo. Entre os extremos, digamos assim, entre os extremos, tem estes sistemas elétricos que permitem ligar e desligar durante a celebração. De tal maneira que há aqui uma gramática até ministerial, de uma igreja que hoje está em profunda transformação, mas ela é garantida aqui já numa gramática ministerial. O lugar do leitor, o lugar daquele que toca, aqui junto ao órgão, das alfaias ou dos livros. Nós estamos como que abraçados pelo serviço. O padre, me fala uma coisa, aqui nós estamos, a capela fica dentro do seminário. É possível as pessoas virem conhecer a capela? É possível, nós garantimos esse espaço e até de forma gratuita, por enquanto. Mas muita gente nos diz, era ótimo que isso estivesse num lugar mais público, mas ela foi construída precisamente para ser uma pequenina câmara no interior. Para essa vocação pública temos outras igrejas e bem grandes aqui nesta casa. Mas, dado esse interesse pronunciado, à sexta-feira temos sempre 1h à tarde, em que temos sempre gente, desde as empregadas do seminário aos seminaristas, que fazem sempre a visita guiada e é possível sempre ter aqui uma palavra de diálogo, de gente que vem e vem sempre muito em função de uma escolha muito, muito particular. Não é um turismo de grandes massas, mas são pessoas que estão por dentro da área, é muito específico, vêm né? E gostam de dialogar, inclusivamente sobre o próprio cristianismo. O que está aqui é uma metáfora de um cristianismo que se transforma, que se abre antes de mais por dentro a partir da escuta de uma palavra, de portas sempre abertas que são sempre convites a entrar, mas também portas largas para sair e anunciar. Depois lá em cima vem esta clareira, isto é uma clareira no bosque, não é? Sim. Em cima
na luz que se projeta num lençol que durante a noite fica, digamos que, derramado no teto, temos uma abertura sobre a cidade. É importante isto hoje. Um espaço de oração totalmente aberto, aberto não apenas a quem vive dentro da casa, mas aberto à cidade. Na cidade. E ao mesmo tempo traz as preocupações e as alegrias da cidade à oração. É estarmos aqui, estarmos ubicados, mas ao mesmo tempo em diálogo e tensão com o mundo, com a praça, com o fórum, com as ruas, com as pessoas. Isto é o que passa para além destas paredes que nós podemos imaginar se elas são verdadeiras paredes ou não. É. Porque elas não são um limite. Elas não são um limite, as paredes. São que nos permite ir para além. E tem tanto de janela de luz quanto a matéria que aparentemente sustenta essa luz. A posição aqui desse altar, porque na verdade tudo aqui tem muito simbolismo. Isso aqui também tem um significado aqui dentro da capela. Tem. Para tudo se procura um fundamento como raiz. E estamos sempre para além do simbolismo. Há uma atmosfera que se cria. E na forma como se implanta um ambão, a mesa da palavra, a forma como ela pode ser trabalhada, faz-nos entrar dentro dessa atmosfera. Reparem, nós estamos diante de uma mesa de palavra, um ambão, em metal, todo vazado, todo cheio de luz. Não é um túmulo vazio, é um túmulo cheio de luz. Uma grande pedra, que já hoje serve de supedâneo ou escabelo do leitor. Quando o leitor vem, não fica anulado por esta criação. No caso do Asbjørn Andresen. Não, toda a performance do leitor está presente, toda a sua corporeidade, todo o seu dizer, toda a atmosfera sonora que cria em função da palavra que lê. Foi implantado, no caso, a sul, porque entramos dentro de uma grande tradição, que hoje até particularmente deve ser valorizada. É uma tradição que remonta à Palestina, aos primeiros tempos da Igreja, em que o lugar da proclamação do Evangelho era colocado do lado sul, porque era do lado onde, na distribuição das pessoas na Assembleia, correspondia a uma divisão a sul as mulheres, a norte os homens, em função do corredor que se dirigia em ordem à iconóstase. Na medida em que as mulheres foram as primeiras a anunciar o Evangelho de Jesus, Maria Madalena, aquelas Marias que vão pela manhã cedo ao túmulo, são elas as primeiras a anunciar o Evangelho. Nessa memória feminina da proclamação do Evangelho, colocam o ambão do lado sul. Quem for a Roma, por exemplo, Santa Maria em Cosmedin, Santa Sabina, São Clemente, só para ter uma referência assim, se calhar por mais visita, encontra o ambão do Evangelho colocado do lado sul. Que é esta luz que vem por trás, a luz sul, que cai de forma vertical, de uma forma abundante, como um jorro de luz que cai a esta hora do dia. Algo de importante é que o livro está sempre iluminado no Evangelho do dia, como um convite ao diálogo, por Jesus, de uma igreja que vive da palavra. E ainda mais na valorização, por esta referência, do papel da mulher ou das mulheres hoje na igreja. É um tema que tem estado assim muito refletido, nomeadamente no Sínodo na Alemanha, mas que está aí na ordem do dia. Um maior protagonismo.
Elas começaram por ser as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus, não foram os apóstolos, não é? E de qualquer das formas hoje é preciso reabilitá-las, mesmo dessa memória bíblica do Evangelho. Durante a noite dá-se aqui um fenómeno muito particular, que é muito mais pronunciado durante a noite. O livro, enquanto está aberto, no reflexo que faz da própria palavra, ilumina de uma forma mística todo o espaço. E é suficiente esta atmosfera mística, como que até amplia na penumbra o próprio espaço. Mas se eu retirar o livro, vejam neste efeito que faz aqui, se eu retirar o livro ou fechar, o espaço apaga-se. A luz permanece acesa ali, mas o espaço apaga-se. É uma boa memória para nós, viva, de uma palavra que, enquanto aberta, ilumina o espaço que habitamos. Esse espaço para a gente aqui, explica um pouquinho, porque essa tonalidade cinza, ela é pesada para um ambiente que é leve. Tem um significado? A cor cinza foi escolhida, entre outras possibilidades, para criar uma atmosfera que iniciasse no caos. Vejam a modulação deste caos. Num claro escuro, ora a revelar-se um pouco mais uma esperança pronta a manifestar-se no cinza claro, ou então numa densidade mais fechada do cinza, quase como um muro através do qual não se passa. Sim. Cria-se o caos. Cria-se, como a quem diz, respeita-se, parte-se do caos. Nesse caos irrompe, em primeiro lugar, esta grande clareira de luz, associada um pouco à imagem, por um trabalho que nós fizemos, e não é importante estar aqui a apresentá-lo, de aproximação à teologia da liturgia segundo o Vaticano II, a partir da categoria da história da salvação, nós aproximámos-nos do relato da criação no Gênesis. Temos essa grande palavra já feita luz aqui, que derrama, e precisamente neste contexto cinza pronuncia-se bem no contraste que faz entre a penumbra e a claridade. É isso. Partimos daí. Basta reparar até no pavimento. É um pavimento que só foi conseguido ao final de 4 tentativas. Às vezes caminha-se por tentativa, não aparece tudo racionalizado. Sim. Aparece muitas vezes até no que a mão e nos materiais como eles se nos apresentam a determinada altura. E, portanto, nesse contexto, encontramos ainda aqui na penumbra, da palavra de Deus, precisamente segundo aquele relato do Gênesis, da criação dos animais, dos bosques, a separação da luz da treva quando nasce, a primeira luz sobre os bosques, por aí fora, nos primeiros dias. Depois encontramos então, deste lado, o bosque, o jardim terrestre, feito de muitas árvores, com a luz que atravessa todo o espaço e se pronuncia inclusivamente em sombra no seu entorno. A escolha da madeira é fundamental. Hoje, como dizia, a capela está aqui, amanhã pode estar no outro lado. Ela foi inclusivamente construída a 8 km daqui numa carpintaria. Foi transportada, montada aqui, mas mais tarde pode estar no outro lado. Esta é uma nota hoje fundamental para a arquitetura. Primeiro, que não seja megalómana, babélica, construções de arranha-céus segundo uma arquitetura universalista, que tanto vemos no Dubai, quanto vemos em São Paulo, quanto vemos, sei lá, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa, por aí fora. São paradigmas que funcionam como metáforas. No caso, como metáforas de eternidade. E nesta perspectiva trabalha-se também numa linha de prolongamento no tempo,
e de possibilidades de implantação noutros contextos de uma metáfora da eternidade que respeita algo que é fundamental hoje. Estamos a falar da perspectiva ecológica, da sustentabilidade numa perspectiva de uma ecologia integral. Em Madeira, parece-nos frágil, mas bem cuidada, esta capela pode subsistir durante séculos e séculos e séculos. Esta é uma forma de cuidado com a terra, com a nossa casa comum. O perfume, o odor que ela tem, própria das resinas, da essência terebintina com que foi aplicada para cuidar a madeira, a própria rugosidade, a sua textura, tudo isso é importante. Outra coisa importante é aquilo que vemos na base. Nós caminhamos sobre uma biblioteca. Nós caminhamos sobre gigantes, aos ombros de gigantes. Aqui caminhamos sobre uma biblioteca. A base dos nossos pés é uma biblioteca. No caso, é uma biblioteca espiritual, altamente selecionada, nesta face e na outra do outro lado. São livros suficientes para estar aqui. Mas é importante sublinhar isso. Nós caminhamos sobre livros. A nossa alma habita muito os pés. Às vezes pensa-se que é aqui, que é cá dentro. A nossa alma passa muito pelos pés, pela forma como caminhamos. E os nossos pés absorvem esta literatura. Sabemos ler com outras impressões. Quem se senta neste ângulo sente-se como que abraçado por um amigo. Jesus é o nosso amado. E entramos sempre em diálogo com ele, como que nas confissões, numa perspectiva agostiniana, de Santo Agostinho. Em diálogo com um amigo que nos procura através dos corredores da casa, por aqui fora. Sempre com aquela luz eterna, simples, nobre, singela. E inclusivamente aquele livro acaba também, que se encontra ali entre estas lamelas, acaba por ser um fermento dessa atmosfera que se cria, porque é precisamente o Cântico dos Cânticos, traduzido para português, para a língua portuguesa, pelo cardeal Tolentino Mendonça, que neste é o bibliotecário da Biblioteca Apostólica e do Arquivo do Vaticano, e está ali numa edição bilingue que acaba por criar esse espaço. Um espaço que não é de uma intimidade que nos torna reféns e numa relação que exclui os outros, mas quem passa, como outrora víamos nas cidades em que as pessoas tiravam o chapéu ou saudavam o Santíssimo a passar em frente. Aqui nós passamos, a porta está aberta, mas temos outros trabalhos a fazer, saudamos, vamos. E, se quisermos, como num poema da Sofia de Melo Braina, que dizia que quando nós nos sentimos amados e vistos, nós colocamos em todos os nossos gestos seriedade e risco. E é isso que, de uma forma assim muito final, vos dizia. É como que um querigma, algo de sintético que reúne a mensagem de séculos de uma pessoa e hoje se apresenta sempre na mesma novidade dessa palavra e dessa boa notícia de Jesus e de quem o quiser seguir e escutar. Aqui agora nós estamos na sacristia. E se observarmos aqui, gente, olha, aqui é um paramento litúrgico. Note que a mensagem que ele traz é a mesma mensagem da capela. A luz atravessa, a simplicidade se mantém. E as cores litúrgicas que compõem a paramenta são feitas com ágatas vindas do Brasil e as cores, cada uma tem o seu significado dentro da liturgia. E observem como que elas também mantêm, olha, a transparência da luz.
hoje ficamos por aqui. Continue nos acompanhando, se inscreva no canal, já deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!